sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, excelente quarta-feira para você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Deixa eu trazer o convite do Ricardo Capriotti, porque hoje tem bola rolando na Rádio Bandeirantes Campinas. 7 da noite, a transmissão de Red Bull Bragantino e Corinthians, direto do estádio Cícero de Souza Marques, o estádio municipal de Bragança Paulista, onde o time do Red Bull está mandando seus jogos durante a reforma do Nabi Abichedi. E hoje também tem 9h30 da noite, São Paulo e Flamengo, direto da Vila Belmiro. Tô sabendo que tem torcedor palmeirense que já diz que vai torcer para o São Paulo segurar o rival na briga contra o título brasileiro, na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Transmissões que você vai conferir na Rádio Bandeirantes Campinas, que a partir de agora e até às 11h30 da manhã vai destacar o que de mais importante acontece na nossa região metropolitana, no interior de São Paulo, e com destaque para o noticiário do Brasil e do mundo, até que Carlos Henrique chegue com Nossa Área e o timaço de Carlos Batista. Eu, Heitor Fredo, agradeço pela sua audiência, pela sua companhia, por estar conosco em FM 85.7 ou pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Excelente quarta-feira para você que acompanha a nossa programação pelo aplicativo Bandplay, pelo portal bandmulti.com.br ou na nossa transmissão do YouTube já iniciada. Olha, pouquíssimo delay eu estou acompanhando aqui em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você se inscrever, fazer parte da nossa comunidade e também mandar a sua mensagem de texto ao longo desta edição. Seu comentário, sua informação, prestar serviço para quem está rodando pela cidade de Campinas ou para quem está em casa, no trabalho, onde estiver acompanhando a nossa programação. Você também participa a partir de agora pelo nosso WhatsApp liberado no número 19, que é o DDD 991969255. Errei. Eu sabia que isso ia acontecer. Esse é o número da TV. É que ontem eu falei tanto desse WhatsApp com as participações durante o Brasil Gente, que a gente vai também repercutir aqui em função das chuvas fortes que estão caindo sobre a região. Nosso WhatsApp, Heitor Fredo, é o 971021493. Ontem eu falei o da rádio na TV, hoje eu falei o da TV na rádio, mas é por esse número que você participa. 971021493. Manhã Bandeirantes, trazendo informação para você que circula pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Se você precisar passar pela região do Taquaral, do Alto Taquaral, mora pelo local, atenção para uma obra que começou ontem à tarde e tem previsão de seguir até o próximo dia 24 de novembro. A INDEC interrompeu um trânsito no trecho da rua Manuel Pereira Barbosa, entre as ruas João Francisco Lisboa e Luiz Pasteur, para viabilizar a construção de uma galeria de águas pluviais. A interdição será ininterrupta. São 21 dias programados para essa obra, caso as condições meteorológicas colaborem também. Os motoristas são orientados a usar os desvios que estão sinalizados com placas da INDEC. O acesso local dos moradores e comerciantes está permitido. No sentido bairro-centro, o desvio é a partir da rua João Francisco Lisboa, passando pela Avenida Graça Aranha, pela Milton Cristine e pela rua Professor Maria Terezinha Monassi, até o retorno para o trecho liberado da Manuel Pereira Barbosa. O desvio no sentido contrário, centro-bairro,
é pelas ruas Luiz Pasteur, Zerilo Pereira Lopes e Ruth Ferraz de Ângeles. A prefeitura afirma que isso não provoca impacto na circulação de ônibus ou na parada do transporte coletivo. Agentes de mobilidade urbana estiveram ontem pelo local, mas o monitoramento continua e, em caso de dúvidas, você pode contar para a gente aqui no nosso WhatsApp. Se não tiver bem sinalizado o desvio, se tiver algum problema ao longo dessa obra, a gente mostra para você aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes. Motorista que nos dá carona pelo sistema Anhanguera Bandeirantes enfrenta lentidão na passagem por Jundiaí pelas duas rodovias. Na rodovia dos Bandeirantes, trecho com lentidão do quilômetro 52 até o 50. Pela rodovia Anhanguera, trecho de Jundiaí está um pouco mais carregado, do quilômetro 64 ao quilômetro 60. Nas duas rodovias você também vai enfrentar lentidão chegando à capital paulista como reflexo do trânsito nas marginais. Na Bandeirantes, o motorista já começa a frear no quilômetro 18 e segue assim até o quilômetro 13. Na rodovia Anhanguera já começa a lentidão ali pelo quilômetro 14 e o motorista segue assim no Paraianda até acessar a marginal do Rio Tietê. No corredor Dom Pedro I, não há sinalização de trânsito nesta manhã de quarta-feira. Boas são as condições de visibilidade e de tráfego para quem está, neste momento, na rodovia Dom Pedro I, na Professor Zeferino Vaz, o famoso tapetão, e nas outras rodovias menores que integram o corredor Dom Pedro. Às 10 horas da manhã e mais 7 minutos, vamos girar a nossa reportagem porque você sabe que o crime organizado, ele não respeita limite de município, divisa entre estados, às vezes nem mesmo fronteira entre países. E muito se descobre também quando grandes operações acontecem. Uma delas ocorre neste momento. A Polícia Civil do Piauí deflagrou nesta quarta-feira a Operação Carbono Oculto. Ela tem o mesmo nome do que a gente vem acompanhando ser feito aqui em Campinas também, com as operações como Carbono Oculto e como a Fogo na Bomba. A investigação é sobre como o PCC, primeiro comando da capital, se infiltrou no setor de combustíveis, também no estado do Piauí. Os investigadores identificaram movimentações financeiras atípicas que somam mais de 5 bilhões de reais. Valor que inclui transações suspeitas de empresas sediadas em diferentes estados. Além das operações que acontecem neste momento no estado do Piauí, há cumprimento de mandados de busca e apreensão também no estado do Maranhão e no Tocantins. Só no Piauí, as movimentações a crédito monitoradas ultrapassaram os 300 milhões de reais. São 49 postos de combustíveis no Nordeste que, nesse momento, estão recebendo a visita da Polícia Civil. O delegado à frente dessa investigação, em entrevista ao Grupo Bandeirantes, diz que um dos alvos estava construindo uma distribuidora de combustível no Piauí e que teve posto que foi flagrado adulterando combustível mais de 20 vezes. A investigação revelou a conexão direta entre empresários locais e os mesmos fundos e operadores financeiros investigados pela Operação Carbono Oculto em agosto desse ano. Trabalho integrado da Receita Federal, da Polícia Federal, do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Militar, que passou também aqui por Campinas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, o grupo utilizava uma complexa estrutura de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs, os bancos digitais, para lavar capitais ilícitos, fraudar o mercado de combustíveis e ocultar patrimônio. Agora, se você imagina que o PCC, a única facção criminosa que tem ramificação aqui no estado de São Paulo, saiba que não é bem assim. A polícia fechou mais uma vez uma fábrica clandestina em Santa Bárbara do Oeste. Produção de armas. O que acontece por lá é o seguinte: o responsável por essa fábrica, que estava em prisão domiciliar, tinha uma grande conexão com o Comando Vermelho, facção que é o alvo principal das operações policiais no Rio de Janeiro. A gente viu isso na última semana. Sabe aqueles fuzis que foram apreendidos? Alguns foram trazidos para o Brasil, importados, passando pela fronteira.
Outros foram produzidos em Santa Bárbara do Oeste. Uma fábrica que tinha maquinário, matéria-prima, como se fosse produzir outro tipo de item, outro produto, mas levava fuzil até as comunidades do Rio de Janeiro. A reportagem do Felipe Garrafa explica melhor essa conexão entre a nossa região e algumas das comunidades tomadas pelo crime organizado do Rio de Janeiro. Os policiais militares encontram uma fábrica de armas no interior de São Paulo. São fuzis de vários modelos, pistolas automáticas e milhares de munições. O chefe da quadrilha é Silas Diniz, segundo a Polícia Federal. Ele seria o responsável por fábricas clandestinas de armas que enviam fuzis para o Comando Vermelho e para milícias cariocas. Silas Diniz se aproveitou de benefícios da lei para operar um dos maiores esquemas de contrabando de armas do Brasil. O criminoso foi preso em 2023, com 47 fuzis no Rio de Janeiro. A polícia chegou até o contrabandista quando descobriu uma fábrica em Belo Horizonte, Minas Gerais. 2 meses depois, a defesa dele conseguiu provar na justiça que ele tinha problemas de saúde e, com isso, foi para a prisão domiciliar. De casa, ainda de acordo com a PF, ele montou outra fábrica, que é essa, em Santa Bárbara, no interior de São Paulo. Na operação, nos complexos do Alemão e da Penha, na semana passada, foram apreendidos 93 fuzis, sendo 7 de modelos diferentes. Boa parte de tudo isso que foi apreendido saiu da fábrica comandada por Silas Diniz. Essa arma aqui especificamente é uma arma das Forças Armadas do Peru. Esse aqui é um do tipo FAL, tá? Que particularmente é das Forças Armadas da Argentina. Ambos são em 7,62, esse calibre aqui, tá? Que é um calibre, é o mais poderoso. Na fábrica no interior paulista, a PF descobriu que o grupo importava componentes de fuzis dos Estados Unidos e da China, utilizando um maquinário industrial de alta precisão para produzir as peças em território nacional. As armas produzidas tinham como destino o complexo do Alemão e a Rocinha. Silas Diniz foi condenado a 12 anos de prisão, mas em razão do benefício da justiça, mesmo em prisão domiciliar, operava o esquema neste apartamento de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Com o contrabandista, foram encontrados R$158 mil em dinheiro vivo. A PF chegou momentos antes de ele fugir com a esposa para o Paraguai. Silas Diniz é considerado pela Polícia Federal o maior contrabandista de armas do Brasil. Agora ele está preso em regime fechado no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a PF, a quadrilha que Silas comandava teria capacidade de produzir e enviar mais de 3.500 armas por ano, principalmente para o Comando Vermelho. Isso significa quase 10 armas por dia para a segunda maior facção do país. Uma remessa de fuzis que iria para o Rio foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia Presidente Dutra. 13 fuzis, todos calibres 5,56, enviados de São Paulo e tinham como destino o complexo do Alemão. Tudo fez parte da operação da PF para encontrar o maior contrabandista de armas do Brasil. E a nossa equipe está ao lado do delegado que é um dos responsáveis pela apreensão dos fuzis na operação do Rio de Janeiro. Foram 93 fuzis apreendidos, 26 pistolas e um revólver durante a ação. Parte dessas armas rastreada até a fábrica desarticulada em Santa Bárbara do Oeste, ou seja, muito do que foi recolhido na operação que mais resultou em mortes no Rio de Janeiro, com 121 mortes nos complexos do Alemão e da Penha, incluindo 4 agentes de segurança, policiais militares e policiais civis. Muito daquele material lá foi fabricado aqui na região. Marcos Sadoc está ao lado do delegado e traz mais sobre o armamento que foi apreendido e o que vai ser feito com essas armas a partir da operação no Rio de Janeiro, que ainda tem desdobramentos nesta semana. Sadoc. Ao meu lado, então, Vinícius Domingos, delegado responsável pela Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos aqui da Polícia Civil. A gente está na cidade da Polícia. São alguns dos fuzis apreendidos nessa mega operação, com os 117 bandidos mortos, mais 113 bandidos presos. Delegado, quais são esses fuzis? Como é cada um sua peculiaridade? Nós demonstramos aqui 5 tipos de fuzis dos mais apreendidos nessa operação. Esses 2 aqui
tem maior poder de fogo do que os demais. Esse é um fuzil do tipo G3, é uma plataforma alemã. Essa arma aqui especificamente é uma arma das Forças Armadas do Peru. Esse aqui é um do tipo FAL, tá? Que particularmente é das Forças Armadas da Argentina. Ambos são em 7.62, esse calibre aqui, tá? Que é um calibre, é o mais poderoso. Esse também utiliza o mesmo calibre, é um fuzil de plataforma R10, tá? É americano. Esse daqui é um fuzil de plataforma russa, conhecido como AK-47. Ele é um fuzil que no poder de fogo ele seria intermediário. E esse daqui é um fuzil que também tem um grande poder de fogo, mas em comparação aos demais, é o que menos causa letalidade e danos. Aqueles primeiros podem ultrapassar facilmente paredes, 2 ou 3 paredes, ainda mais nas construções do tipo que tem em comunidade. Tem um alcance efetivo operacional de cerca de 800 metros, esse daqui já é um pouco menos, cerca de 400 metros, mas ambos os fuzis conseguem, a munição chega a ultrapassar os 3 km. E isso pode levar a um risco muito grande para a população no caso de uma bala perdida. Esses fuzis já foram previamente avaliados, uma avaliação superficial pela Cefai, no qual avaliamos a totalidade deles em mais de 12,8 milhões de reais de prejuízo a essa organização narcoterrorista, e o governo do estado vai investir para isso cerca de 495 mil reais que serão pagos em premiações aos policiais que fizeram essa apreensão. Então veja que o estado está investindo cerca de 500 mil reais para tirar quase 13 milhões da mão dessa organização narcoterrorista. Só um peça importante, os 5 estão aqui, com todo o total 93. Esses 12 milhões são dos 93, né, delegado? Isso, a quantidade dos 93 somados, dando o valor de cada tipo de fuzil, ela soma esse valor, junto com acessórios, junto com a perda estratégica operacional para essa organização narcoterrorista. Então nós avaliamos em 12,8 milhões de reais. Queria falar especificamente desse aqui, porque a Polícia Civil, delegados especializados que estão fazendo investigações com armas e também o Ministério Público do Rio de Janeiro estão chamando para o público entender de Frankenstein, porque há uma série de montagens de peças, hoje em dia tem essa dificuldade. Esse é um exemplo de fuzil falso que os policiais estão percebendo que eles estão tentando achar outras modalidades além do caminho tradicional do tráfico de armas? Sim, esse tipo de fuzil aqui, ele demonstra que nós classificamos ele aqui como copy fake, mas é um fuzil, para a população entender, falsificado. Por quê? Ele tem peças essenciais que são necessárias para efetuar um disparo, para ser uma arma de fogo, mas todas essas partes de polímero, as partes externas, as marcações, todas elas são de airsoft, vamos dizer assim, de armas de brinquedo, onde eles são finalizados em território nacional e eles vêm com essas marcações de uma arma original para poder aumentar o valor de venda nas organizações criminosas. Ele tem uma qualidade inferior, mas ele é tão perigoso quanto os demais, porque ele tem capacidade de tiro, capacidade de matar uma pessoa, ele só tem um padrão de qualidade feito, vamos dizer assim, numa fábrica clandestina e ilegal. Para combatermos não só o tráfico de armas originais vindas de Forças Armadas, quanto esse tráfico de armas aqui, nós precisamos de uma modernização da nossa legislação. O criminoso que fez que instalou uma fábrica dessa em São Paulo, ele ficou preso somente 2 meses e depois foi para uma prisão domiciliar, onde ele, a partir da casa dele, ele organizou a instalação de uma nova fábrica no Brasil. Agradecendo, portanto, ao delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, conversando com o repórter Marco Sadoc, explicando essa conexão do crime organizado carioca com uma empresa em Santa Bárbara do Oeste que se disfarçava de produtora de peças aeronáuticas para fabricar fuzis que eram levados às facções criminosas do Rio, principalmente o Comando Vermelho. O esquema já havia sido descoberto em agosto, durante uma operação policial que desmantelou o local. Responsável preso, mesmo de casa, ainda estaria coordenando essa transferência do que não foi apreendido em agosto. E agora uma nova etapa que descobre a ligação entre a facção carioca e o crime organizado também aqui no estado de São Paulo. Ainda hoje nós vamos falar sobre a abertura da CPI do crime organizado. Agora é oficial, a Comissão Parlamentar de Inquéritos
aberta no Senado, já está composta. A gente vai dizer daqui a pouco quem são os membros que fazem parte dessa comissão, quem são os senadores suplentes, entender como ela pode, se pode, de alguma maneira, colaborar nas investigações que não param, que seguem ao longo desses próximos dias, depois da mega operação que a gente acompanhou na capital carioca. Mas antes, eu tenho um chamado direto de São Paulo com a repórter Caroline Correia, porque 4 homens foram presos em flagrante depois de praticar uma série de roubos em Mauá, região metropolitana. Por que eu tô contando essa história pra você? Porque entre eles estava um policial civil. Não é falso policial, não é bandido se passando por policial, não. É bandido que era policial civil. O grupo foi detido enquanto mantinha uma família refém, depois que se passaram por entregadores de uma farmácia. Caroline Correia, já conosco na linha para falar mais sobre essa prisão e se a Polícia Civil deu algum posicionamento sobre esse agente da lei. Muito bom dia para você, Caroline. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. A Corregedoria da Polícia Civil diz que já está registrando toda essa ocorrência e que não compactua com esse desvio de conduta dos seus agentes e que todas as punições serão aplicadas, mas ainda não foi informado para a gente, segundo a Secretaria de Segurança Pública, se ele já foi exonerado, mas a Corregedoria está em cima apurando esse caso, até porque, é um policial civil que participou de um crime, ele que deveria estar investigando crimes, acaba cometendo esse crime ontem à noite. Para a gente comentar um pouquinho a dinâmica, apesar de estarmos vendo as câmeras de segurança, eles chegam, são 3 pessoas que chegam num carro. Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública, o motorista é o policial civil, então ele fica no carro para poder fugir junto com os outros comparsas. Então os 2 homens vêm até a casa, eles se passam por entregadores, a moça deixa o portão entreaberto e vai falar com o filho para perguntar se já tinha comprado um medicamento. E aí eles entram na casa e já começam a abordagem. Eles fazem a mãe e o filho reféns e depois entram à casa para começar a pegar celulares, televisões e alguns eletroeletrônicos, segundo as informações, era o que eles buscavam. Inclusive no carro já tinha outras televisões de outros possíveis crimes que ainda não foram registrados. Esse caso aconteceu por volta aí das 7h20 da noite no ABC Paulista, para ser mais precisa, em Mauá. A polícia então conseguiu agir rápido porque um dos filhos que estava na casa saiu da casa e conseguiu chamar a polícia militar e eles foram presos. Então a gente segue acompanhando os desdobramentos desse caso até para saber como que vai ser, a punição desse policial civil. Combinado, Caroline Correia. Olha, os relatos das vítimas são assustadores. A gente tem aqui um trecho dos depoimentos. A mãe da família, ela saiu para abrir o portão, ela ouviu que o suposto entregador tinha um remédio para entregar, chegou de moto, entrega da farmácia. Quando ela abriu o portão, 2 homens fortemente armados anunciaram um assalto, rendeu todo mundo que estava na casa, tinha a mãe, 2 crianças, a mais velha de 11 anos, a mais nova de 4 anos. Uma delas conseguiu ligar para a polícia militar e isso fez toda a diferença. O filho da vítima prestou depoimento junto com a mãe. Diz que 2 homens entraram na casa, um ficou do lado de fora. Olha que garoto esperto. E após a chegada dos policiais, o policial civil envolvido foi escondido dentro da viatura por uma advogada, que segundo ele seria a esposa dele. Relatos aí dos pais que também prestaram depoimento. Essa história ainda vai ter muito desdobramento e você vai acompanhar tudo aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. São 10h25. Hoje, quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Uma quarta-feira mais quente do que nós tivemos até aqui nesta semana. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam neste momento 26 graus. Ventinho na casa dos 8 km por hora para dar uma leve refrescada no ar, com a umidade relativa em 74%. Nath Luquezzi, bom dia para você primeiramente. Bom dia, Heitor. Bom dia você, ouvinte. O acumulado da chuva nas últimas 24 horas em Campinas é de 1 milímetro. Nossa. Quase nada. Pouquinho. E vai mudar esse cenário ao longo do dia ou hoje devemos ter um tempo firme com poucas nuvens no céu
Conta aí para programar quem, assim como eu, esqueceu o guarda-chuva em casa, Nath Luquez. A chance é baixa, mas existe, viu? Porque hoje o tempo segue abafado, sol, pancadas de chuvas, trovoadas típicas de fim de tarde. Hoje o tempo permanece bastante quente, a máxima é de 31 graus. A umidade relativa do ar varia entre 62% e 95%, então tem chance sim de chuvas isoladas em algumas regiões. Mas a passagem de uma frente fria pelo Atlântico durante a madrugada de hoje mantém as chances de chuvas na virada, de quarta para quinta-feira. Então, de hoje para amanhã durante a madrugada, mas no decorrer do dia essas chances diminuem. Então, amanhã a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, possível formação de neblina ali no final da madrugada, que se dissipa logo no início da manhã. Não se descartam pancadas de chuvas mais rápidas, isoladas na quinta-feira, mas menos do que hoje. Deve ter sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, mas sem chuva significativa. Para amanhã, a máxima é um pouco mais baixa do que hoje, 25 graus. Sexta, o calor retorna com força, o dia será de sol, pancadas de chuva ali só no final da tarde, início da noite. E o sábado, aí sim as chuvas retornam, o sábado será mais instável, com chuvas, trovoadas ao longo de todo o dia. Porém, bastante calor também, a máxima será de 29 graus. Meu Deus, que balança, né? Um dia chove, um dia faz calor, um dia faz um clima mais ameno. Não tem corpo que aguente, não tem imunidade que aguente uma coisa dessa. E a gente sempre tem que ter atenção, né, Nath, com a nossa saúde, por exemplo, nos horários em que a umidade relativa do ar está baixa. Nesse momento tá com esse cheirinho de chuva, mas conforme a temperatura vai subindo, conforme o relógio vai passando, chega ali a hora do almoço, 1, 2 da tarde, a umidade relativa do ar ela vem caindo muito. Então, não esquecer a hidratação é fundamental também, sempre, mas nessa época do ano mais ainda, né, Nath? E evitar exercícios físicos, né, principalmente ao ar livre, durante ali desde as 10 da manhã até as 4 da tarde, porque é nesse período que as temperaturas sobem e, de fato, a umidade relativa do ar fica um pouco mais baixa. Às 10 horas e 28 minutos e mesmo não chovendo em Campinas, caiu a árvore aqui pela cidade. E isso foi na noite de ontem. Olha só como aquele censo que foi anunciado pela Prefeitura de Campinas, sabe que está sendo feito um censo de árvores. Quais estão saudáveis, quais não estão, mas ainda não foi concluído. Agora vai ter que convencer os moradores que já diziam a respeito de algumas dessas árvores que aquela pilha do DPJ, o Departamento de Parques e Jardins, ela estava sendo seguida no cronograma sim. Uma árvore caiu ontem à noite, por volta de 9 horas, e atingiu o muro e a fiação elétrica no Jardim Itaguaçu 1. Foi na rua Sérgio da Silva Gomes. A via precisou ser interditada, um galho muito grande impedia a passagem de veículos, de motocicletas e também pela segurança dos passageiros. E olha, faltou pouco para um motociclista que estava passando na hora não ser atingido. O ciclista bateu no tronco, ele não conseguiu frear a tempo. A Prefeitura de Campinas informou que uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos está nesta manhã de quarta-feira no bairro para cortar e retirar a árvore, mas segue interditada a rua Sérgio da Silva Gomes, no Jardim Itaguaçu 1. A INDEC informou que, em situações assim, linhas de ônibus elas não são suspensas, mas o itinerário é alterado porque não tem condições de passar enquanto a árvore não for por lá recolhida. Lembrando que em Campinas, chuva mais forte foi no domingo, mas a árvore pelo jeito já estava cai não cai. A semana começou com chuva forte em outra cidade aqui da nossa região que ainda está contabilizando prejuízos e que está torcendo para não chover de novo, viu, Nath Luquez? Pois é, em Sumaré, moradores e comerciantes ainda contabilizam os prejuízos em função do temporal que passou pela região no início da semana. A repórter Lucimeire Ramalho foi conferir de perto e traz pra gente agora na reportagem. Um dia depois da forte chuva que atingiu a cidade de Sumaré, os sinais da violência do temporal ainda eram vistos pelo município. Este outdoor foi parar no chão e galhos de árvores tomaram conta do canteiro. Ao todo, 20 árvores caíram na cidade. Aqui neste ponto, no bairro Virgílio Viel, a cobertura metálica de um sobrado foi arrancada e parou em cima da fiação elétrica. Na mesma rua, uma árvore caiu sobre o telhado desta igreja. Não tinha ninguém no local. A chuva arrancou ela com raiz e tudo e derrubou em cima
da lateral deitou para lá. E ainda bem que não quebrou mais coisas do que a gente imaginou que ela poderia quebrar. Segundo o levantamento da Defesa Civil do Estado de São Paulo, o volume de chuva que atingiu a cidade de Sumaré foi de 39 milímetros em aproximadamente meia hora. Muita água para um curto período de tempo. Estas imagens gravadas no momento da tempestade dão uma dimensão da força da chuva que assustou os moradores. As pedras de granizo chamaram a atenção. Deus tenha misericórdia de quem estiver na rua nesse momento aí, ó. Teve uns 10 minutos de granizo e uma pancada de vento que também não deve ter durado mais que isso. Foi forte, a gente tinha um quintalzinho no fundo, lá transbordou tanta água assim no quintal. Nossa. Ventania assim e chuva de granizo, sabe? E os estragos continuaram pela cidade. Um dos locais mais atingidos foi esta loja de revenda de carros no Parque Euclides Miranda. Parte da estrutura do teto veio abaixo. Dos 70 carros que tinham na loja, 4 foram atingidos. Segundo um representante da unidade, um prejuízo de aproximadamente R$350 mil. Por sorte, a loja tem seguro dos veículos. Durante toda a manhã, os proprietários trabalharam na retirada dos carros para consertar o teto. E neste pet shop, no Jardim Dulce, a manhã foi de limpeza. O muro do condomínio de trás da loja se rompeu por causa da força da água e toda a lama entrou na unidade. A gente começou a ver a água por dentro da loja, provavelmente o muro já estava começando a se romper. E de repente, logo depois, tem um barulhão e aí a água subiu de uma vez. E a água veio arrastando gôndola, produto. Teve muitos produtos que foram para fora da loja, inclusive. Muitos produtos foram perdidos. O prejuízo estimado ultrapassa os R$150 mil. Estas imagens mostram o momento que a água invadiu a loja. Vários produtos foram arrastados para a rua. Vai perder o material. Nossa, olha aí, gente. Olha um monte de material vindo para fora. Olha as rações. Nossa, meu Deus! A gente está calculando ainda a perda, né, dos produtos, a gente deve inventariar, mas assim, eu estou estimando aí em torno de uns 130, 150 mil reais de produtos, né? E aí mais o transtorno com os clientes também dos dias parados, né? 10h33. O nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, dentro do nosso projeto Band Negócios, você vai saber que a próxima temporada de verão, a que está chegando agora, 2025-2026, terá ainda mais opções de voo saindo a partir do Aeroporto Internacional de Viracopos para 16 destinos em todo o país. Aumentos em algumas dessas cidades e as novidades nesse setor, que é tão importante para a economia de Campinas e do nosso estado de São Paulo, é o que a gente vai conversar em instantes aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família.
Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Muito obrigado a você que segue na programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos chegando com o nosso projeto Band Negócios, uma parceria da Rádio Bandeirantes Campinas, da Band Campinas e do portal bandmulti.com.br. Um espaço para conversarmos sobre diferentes aspectos da nossa economia e hoje, já preparando você também que está se programando para as viagens de fim de ano, para o período de férias, para uma época em que a gente sabe que boa parte do Brasil passa pelo Aeroporto Internacional de Viracopos. A Azul, maior companhia aérea em números de cidades atendidas no Brasil, vai ampliar a malha aérea a partir de Campinas, o principal hub da empresa, durante a alta temporada de verão, o próximo agora, 2025-2026. Entre 13 de dezembro de 2025 e 2 de fevereiro do ano que vem, a companhia vai operar 474 voos entre partidas e chegadas, conectando a nossa região a 16 destinos em todo o país. Sobre esse anúncio, sobre essa expectativa do mercado aéreo aqui para o interior de São Paulo, nosso convidado presente nos nossos estúdios aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad é o Daniel Bicudo, vice-presidente comercial e de negócios da Azul Linhas Aéreas. Daniel, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Um ótimo dia para você. Obrigado, o prazer é meu. O prazer é nosso de estar aqui com vocês hoje. Como é que foi a definição para que Campinas tivesse esse número maior de voos e para as cidades que foram escolhidas? É com base também nos períodos de férias anteriores e na expectativa do campineiro e de gente do Brasil todo que vem para cá usar o aeroporto? Viracopos, a região de Campinas, é o coração da operação da Azul. Para nós é muito relevante, sempre analisando onde temos oportunidades, onde a gente consegue fazer o crescimento sustentado da Azul. São 460 voos extras agora na alta temporada, que você citou, para 16 destinos mais especificamente. São 64 mil assentos disponíveis para as pessoas aproveitarem o Brasil todo, as maravilhas que a gente tem no Brasil. E aí nós estamos falando dessas cidades, estamos falando de Porto Alegre, que tem Gramado, estamos falando de Maceió, estamos falando de Curitiba, Navegantes, até coisas inusitadas como Juazeiro do Norte, como Petrolina, para que também eles possam vir aqui e conectar, que a gente tem aqui, são 800 voos diários de Azul pelo Brasil todo e 64 destinos aqui de Campinas, então a gente conecta a malha toda, tudo é conectado aqui em Campinas. A lista inclui, como disse muito bem o Daniel, cidades como capitais, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Maceió, Teresina no Piauí, Vitória no Espírito Santo, Goiânia, mas também cidades de interior, como Navegantes em Santa Catarina, Porto Seguro, destino turístico na Bahia, Juazeiro do Norte no Ceará, Petrolina em Pernambuco, tem ainda voos para o Galeão, Jacarepaguá no Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais e o aeroporto de Confins em Minas Gerais. Normalmente o destino mais procurado são as cidades com praia nessa época do ano? O brasileiro adora a praia, sim. A gente tem Maceió, Fortaleza, Natal,
como você citou, Porto Seguro, mesmo Salvador, são os principais destinos procurados pelo brasileiro, tanto a viagem, o aéreo, como também o terrestre. Quais são os hotéis que a gente tem, quais são os receptivos, os passeios. É lá que o Brasil gosta de ver o céu azul no verão. Nath Luquezzi, Band de Negócios, conversando com Daniel Bicudo, vice-presidente comercial e de negócios da Azul Linhas Aéreas. Muito bom dia, Daniel. Queria entender um pouco dos bastidores de tudo isso, né? Os bastidores do negócio. Como que foi esse plano, tanto em infraestrutura, em investimento, para suportar também esse crescimento em tecnologia, colaboradores? Como que é essa loucura toda para suportar essa nova operação? A gente começa o planejamento já de uma alta temporada de verão no meio do ano. Então a gente já olha como é que os aviões vão ficar distribuídos no Brasil, qual é o melhor trilho, a gente chama de trilho, quais são as cidades que esse avião vai voar ao longo do dia, qual é a melhor malha, qual é a melhor distribuição. E quando a gente olha a estratégia de hub, ou principal operação, nosso coração aqui de Campinas, é aqui que a gente conecta quase todas as nossas operações. Então a gente prepara aeroporto, pessoal de aeroporto, a gente prepara a pista, então as pessoas que fazem o handling, que carregam o avião, porque é uma época também, novembro, dezembro, que a gente também transporta muita carga por conta da Black Friday, por causa do Black Month no final das contas. E a gente está não só aqui em Campinas, mas a gente começa a olhar isso de uma forma maior. Então a gente está convertendo 46% da malha de Congonhas, que é uma malha corporativa, são voos corporativos, para voos de lazer. Então a gente vai ter também Maceió, vai ter Porto Seguro, vai ter outras cidades do Nordeste, porque a gente entende que o brasileiro agora quer dezembro, janeiro e comecinho de fevereiro voar a lazer. Né? Daniel, ainda há uma situação envolvendo o aeroporto de Viracopos, que talvez já tenha sido maior, mas hoje ela ainda é real, que é uma diferença do custo para você viajar saindo de Viracopos em relação a outros aeroportos na capital paulista, Congonhas e o aeroporto de Guarulhos. O que acontece por que o voo em Viracopos ele é mais caro e por que às vezes o morador de Campinas prefere ir até a capital, independente de companhia aérea, independente do voo, mas o custo em geral de viajar em Viracopos tem um jeito de baixar? O custo de uma passagem aérea envolve muitas variáveis aqui. Estamos falando de combustível, que é dolarizado. Estamos falando de leasing de avião, aluguel de avião, que também é dolarizado. A nossa operação é muito concentrada aqui em Campinas, onde a gente tem hegemonia. Isso faz com que a gente tenha boas oportunidades de negócio aqui. Ou aeroportos como Congonhas, como Guarulhos, ou mesmo Confins, são aeroportos em que a competitividade é maior. Uhum. Então isso faz com que haja pequenas diferenças de preço. Agora, mas existem oportunidades que podem ser buscadas. Claro, se a gente olhar, por exemplo, fazendo busca para voos hoje, há uma diferença, por exemplo, saindo de Viracopos, indo para Santos Dumont, a diferença de algumas passagens ali entre 300 e 400 reais já foi maior, já foram preços muito diferentes. Então a gente percebe que há uma mudança, mas ainda há uma diferença de preço. A tendência é que conforme o paulista em geral descubra o aeroporto de Viracopos, isso também ajude a movimentar o preço? Sim, conforme o aumento de demanda aqui, e a gente tem planos também de aumentar essa demanda ao longo dos anos, as passagens vão naturalmente acompanhar essa oscilação de mercado. Mas se a gente considerar que sair aqui da região de Campinas, do interior de São Paulo, pedágio, combustível e quase todos os outros custos adicionais, a competitividade fica realmente mais nivelada. Né? Pós-pandemia, existiu alguma mudança no comportamento do consumidor? A gente percebe sim uma mudança no comportamento, seja ele um consumidor corporativo, as empresas, por algumas questões de custo, elas começam a alongar os pedidos de viagem, então não são viagens mais com 20 dias de pedido de antecedência, passa a ser com 30, com 45 dias. E o próprio turista, que é agora que a gente está falando aqui de verão, o turista se programa com mais tempo. Uma compra média de um turista é entre 90 a 120 dias de antecedência. E é por isso que agora a gente está já vendendo essa alta temporada. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes e também no projeto Band de Negócios com Daniel Bicudo, vice-presidente comercial e de negócios da Azul Linhas Aéreas.
Há uma grande preocupação sempre com a segurança no setor aéreo, Daniel, e raramente a gente vê voos comerciais envolvidos em acidentes aéreos. O avião, ele é o segundo meio de transporte mais seguro, só perde para o elevador. Perfeito. Mas ainda há muita gente com medo de voar. Como é que a Azul lida com um passageiro que às vezes voa pela primeira vez, acompanha no noticiário acidentes que acontecem no mundo, geralmente com aeronaves menores, e não entende que aquela aeronave gigantesca, ela oferece mais segurança do que se ele estivesse uma aeronave pequenininha? Sim, isso faz... Segurança é o nosso principal valor. Então a gente zela muito pela manutenção, a gente zela pela qualidade dos aviões. 80% da nossa frota é uma frota muito nova, e ser nova traz conforto, traz tranquilidade para o passageiro, para o nosso cliente, mas ela também economiza combustível, portanto ela emite menos CO2. A gente tem todo um trabalho com a nossa tripulação para que ela observe, perceba e atenda este cliente da melhor forma possível, que a gente chama de OPA, para que ela fique bem tranquila. Esse aumento de frequência, aumento do número de voos, é para que a pessoa possa chegar e ter tranquilidade de chegar ao aeroporto, que é um ambiente complexo para muitas pessoas, principalmente para quem voa a primeira vez, mas isso faz parte de todo o hall de treinamentos da Azul. E para a pessoa que está voando a primeira vez, a gente olha e sabe que é a primeira vez, a pessoa muitas vezes fala, o comissário tem um atendimento diferenciado, se for uma criança a gente consegue distribuir mais balinhas de avião para ela, para que aquilo seja realmente prazeroso. Acho que partindo até mesmo desse pressuposto, a experiência do cliente é muito importante. Hoje os clientes eles buscam isso. Como que a Azul tem trazido isso? Parece um desafio quando se fala em voo, né? A experiência do cliente é fundamental para que ele volte a querer voar conosco. Então a gente tem uma área dedicada, que a gente chama de CX, Customer Experience, para que a gente trate esse passageiro do primeiro momento em que ele está fazendo o booking até o momento que ele desembarque, para que ele embarque na volta, que a gente trate esse passageiro da melhor forma, seja com atendimento, que eu acabei de falar de OPA, seja com um produto bom, seja com tudo aquilo que a gente pode ofertar para ele de experiência. O passageiro hoje ele busca muito mais do que ponto a ponto, uma viagem, ele busca muito mais uma experiência, uma jornada. E quando você olha uma jornada do cliente, você tem que olhar tudo aquilo que a gente oferece. Então, a Azul Viagens também oferece o mesmo tipo de atendimento, produtos diferentes, para que o cliente se sinta confortável na experiência dele. Experiência que passa também por algumas parcerias, como por exemplo com a Disney, com aeronaves temáticas, ou para a viagem no Festival de Parintins. Uma cidade dividida entre o boi garantido e o boi caprichoso. Uma cidade dividida entre o vermelho e o azul. Como é que foi o trabalho para também com o marketing não deixar que uma empresa chamada Azul chegasse em Parintins dividindo a cidade, Daniel? A gente fez um avião azul, adesivou um avião metade vermelho, metade azul. Que legal. A gente não dividiu o interior, porque senão os vermelhos iam ficar só de um lado, os azuis só do outro. Mas a gente escreveu a logomarca azul em vermelho. Isso era para que a gente conseguisse manter o equilíbrio. A capa da revista foi dividida entre azul e vermelho, garantido e caprichoso. Isso tudo traz a essência da Azul, que é conectar o Brasil profundo, que é estar presente na brasilidade. Isso tem uma estratégia de marca, de posicionamento, de território de marca muito bem estruturado. Estamos falando também dos festivais, das festas juninas no Nordeste. A gente também patrocinou várias festas juninas, as maiores, Campina Grande. Então a gente consegue abraçar o Brasil de uma forma que a Azul consegue, por essência, por território mesmo de marca. O nosso Band Negócios vai para um rápido intervalo. Na volta a gente segue conversando com o Daniel Bicudo, vice-presidente comercial e de negócios da Azul Linhas Aéreas. Continue conosco, tem muita informação para você aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta com o nosso Band Negócios, agradecendo a você que nos acompanha pela tela da Band, pela Rádio Bandeirantes Campinas, pelo portal bandmulti.com.br. Hoje recebendo nos nossos estúdios o Daniel Bicudo, vice-presidente comercial e de negócios da Azul Linhas Aéreas. Empresa que nesse início de mês de novembro participou de uma cerimônia de entrega na sede da Embraer, quando recebeu mais uma aeronave Embraer 195E2, batizada de Belezas do Brasil. Um novo jato, que é o primeiro de 7 que vão ser incorporados à frota até o fim de 2025. A Azul, Daniel, diz que isso marca o início de um novo ciclo de modernização e crescimento sustentável da companhia. Explica pra gente de que maneira essas aeronaves ajudam também nesse crescimento. E a Embraer é um orgulho do Brasil e um exemplo de fabricação de aeronaves, né, Daniel? Eu especialmente tenho orgulho da Embraer. Eu trabalhei 10 anos na Embraer. Os aviões da Embraer são realmente, de fato, os mais modernos do mundo. Eles economizam combustível, eles operam com menor emissão de CO2, de dióxido de carbono. São aviões que vão voar tanto regionalmente quanto capital contra capital, conectando capitais, para que a nossa operação seja uma operação mais limpa, mais organizada e mais brasileira, no final das contas, que é a essência da Azul também. Em 2023, a Azul ela foi eleita pela Cirium, uma empresa líder em análise de dados de aviação, como a segunda companhia aérea mais pontual do mundo. Qual que é a importância da pontualidade? A pontualidade é essencial. A pontualidade traz tranquilidade operacional, a pontualidade traz tranquilidade para os nossos passageiros, traz tranquilidade em termos de receita e de custo. A pontualidade faz com que a gente tenha credibilidade com os nossos passageiros. A gente está falando de uma pontualidade acima de 92%, ou seja, aviões que pousam até 14 minutos
dentro do tempo previsto. Isso faz com que toda a estrutura da companhia se torne melhor. A experiência do cliente, no final das contas, é o que faz a diferença. É por isso que a gente trabalha ferrenhamente para ser a empresa mais pontual. Em agosto, fomos a empresa mais pontual do mundo. Continuamos entre as 3 maiores, as 3 melhores do mundo, agora até agora o mês de outubro. Pontualidade depende também do controle de tráfego aéreo. Qual a situação disso hoje no Brasil? O tráfego aéreo funciona bem, todos os aeroportos interligados, são eles que fazem com que a gente nos ajudam a operar dentro do prazo. Caso isso não aconteça, a gente tem contornos que podem ser feitos pelo piloto ou pelo próprio centro de controle operacional. A gente tem um centro de controle operacional que olha toda a nossa operação ao longo do dia inteiro. São eles que asseguram que essas aeronaves vão pousar dentro do horário previsto. Vamos voltar um pouquinho a falar, né, desses novos voos. Qual que é a expectativa do impacto econômico para a nossa cidade? A gente está conseguindo gerar mais empregos, estamos reforçando o aeroporto, estamos reforçando manutenção, estamos reforçando pessoas de handling que carregam as cargas na pista. Isso traz mais turistas que podem ficar aqui, mas também podem passar por aqui, que vão deixar algum dinheiro na economia de Campinas, da região. E o campineiro e as pessoas da região vão poder também desfrutar disso no Brasil todo, né? Lembrando que a Azul vai ampliar a malha aérea a partir de Campinas, do aeroporto de Viracopos, principal hub da empresa, durante a alta temporada de verão 2025-2026, entre 13 de dezembro de 2025 e 2 de fevereiro de 2026, operando 474 voos entre partidas e chegadas, conectando o interior paulista a 16 destinos em todo o país. Diferente, por exemplo, do ônibus, de um carro de passeio, que a gente consegue se organizar de última hora, se houver um aumento na procura, como é que a empresa consegue colocar aeronaves extras para, por exemplo, Réveillon, Carnaval, festas juninas? Isso tudo já tem que ser programado com muita antecedência para sinalizar a ANAC, para conseguir ter todo esse trabalho com o controle do tráfego aéreo também, Daniel? Sim, esse é um planejamento que se inicia meses antes. A gente está sempre olhando a malha, como ela se espalha, como é a melhor eficiência que a gente busca dessa malha. Podemos sim trocar aviões de maior capacidade por de menor capacidade ou vice-versa. A gente sempre trabalha isso para deixar o nosso cliente tranquilo. Sempre trabalhamos com aviões spare, aviões sobressalentes, que estão prontos para operar a qualquer momento. Então isso dá essa segurança com relação à troca de frequências, ou aumento de frequências, ou troca de destinos. Como que é hoje, né, com rede social, com a internet tão latente, estar presente nesse lugar também, nesse lugar digital? Hoje o cliente busca se informar sobre o destino, para onde ele está indo, muito em redes sociais, vamos falar de uma forma geral, seja o Instagram, seja um TikTok, ou mesmo a internet. A Azul está presente nesse mercado, nessa mídia. A gente tem um Instagram oficial da Azul, onde a gente fala muito sobre experiência. A gente tem um outro Instagram que fala sobre as oportunidades de descontos, de destinos, de produtos. Existe uma estratégia de marketing, de posicionamento, de território de marca, que seja de awareness, de visibilidade de forma geral, e existe uma estratégia de meio de funil para fundo de funil, que passa muito pelo digital, passa muito pelo Google, pelo search, por banners em sites, para fazer com que o cliente se direcione para o voiazul.com.br. A Azul Linhas Aéreas anunciou também nesses últimos dias que está com 38 vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes áreas, oportunidades voltadas principalmente para Barueri, em São Paulo, mas também posições disponíveis em Minas Gerais. Áreas como analista de dados, analista de engenharia, coordenador contábil, coordenador de TI, especialista em manutenção, técnico de manutenção de linha. A gente conversa, Daniel, com diferentes empresários, CEOs, gente do mercado mais variado da economia do Brasil. E muita gente fala a respeito da dificuldade hoje na formação e na busca por mão de obra qualificada. Na aviação civil,
Isso é uma realidade ou o Brasil vem formando bons profissionais? A gente está sempre, a Azul, assim como todas elas, estão sempre treinando e capacitando os profissionais. Nós estamos falando de técnicos de manutenção. A gente tem uma universidade também aqui em Campinas, em Viracopos, em que a gente treina comissários, que a gente capacita pilotos. A gente tem 4 simuladores de voo nessa universidade, onde a gente capacita também todos os funcionários da Azul, seja administrativos ou não. A gente está, além dessas vagas que você falou, com 186 vagas de pilotos. Então a gente está buscando novos pilotos para que essa modernização e aumento do número de aeronaves seja consistente, para que a gente consiga entregar isso de uma forma consistente. Então estamos sempre buscando capacitação dos nossos profissionais, para que eles exerçam a profissão, para que eles tenham oportunidades de mercado, para que isso é um desenvolvimento social, é um desenvolvimento que a gente traz também para a região de Campinas. Seja ele econômico, mas ele também é social. As milhas tiveram um boom nos últimos anos, acredito que pós-pandemia. Você acredita que isso também ajudou a popularizar, a trazer mais pessoas a fazerem as suas primeiras viagens de avião? Acredito que sim. As pessoas viajam, acumulam pontos ou acumulam milhas, acumulam através do gasto no seu cartão de crédito, através de compra em produtos em sites parceiros, sejam eles os mais variados varejistas. Isso faz com que seja uma poupança em pontos para que depois possa usufruir disso no seu lazer, na sua viagem de férias. A gente conversa aqui no Manhã Bandeirantes com Daniel Bicudo, vice-presidente comercial e de negócios da Azul Linhas Aéreas. A gente falou sobre os destinos que a Azul vem operando aqui pelo aeroporto de Viracopos, mas existem também os voos internacionais. Quando a Azul começou a apostar nos voos fora do Brasil, havia uma expectativa de que hoje, 2025, houvesse essa ampliação, ou de certa forma o campineiro, o passageiro em geral, está buscando mais as viagens internacionais do que a Azul imaginava pelo aeroporto de Viracopos. Daniel. A oferta aqui no aeroporto de Viracopos estamos falando de Flórida, Fort Lauderdale, estamos falando de Orlando, estamos falando de Madrid, estamos falando de Porto em Portugal, Lisboa, também temos aqui a América do Sul, Montevidéu, Assunção. O campineiro, assim como todos nós, buscam diferentes oportunidades. O Brasil é aquilo que a gente entrega com carinho. O brasileiro deve e deveria voar mais dentro do Brasil. A gente tem maravilhas aqui fantásticas, seja Cataratas, seja Nordeste, Floresta, Pantanal, mas o campineiro, assim como o paulista, assim como o brasileiro, sempre quis buscar Orlando, a Flórida, ou mesmo o glamour europeu. Isso faz com que a gente continue investindo no internacional de uma forma bem sustentável. Aumentaram muito as buscas por Lima agora em mês de Libertadores da América, final entre Flamengo e Palmeiras, será na capital do Peru. Imagino que as buscas por voo tenham aumentado bastante nesses dias, né, Daniel? Bastante, seja também pelas cidades próximas. A Azul faz o fretamento de voos para a Libertadores, assim como para a Copa Sul-Americana. Isso faz parte da rentabilidade, faz parte da estratégia de negócio da Azul. A gente tem contato com várias operadoras de turismo, com várias agências de turismo que fazem esses fretamentos direto para Lima ou para Assunção, no caso da Sul-Americana. Acredito que para quem vai viajar, principalmente a primeira vez internacionalmente, pensa na bagagem, principalmente para voltar com alguma coisa. A Azul disse que não vai mais cobrar pela bagagem de mão em voos internacionais. Isso é tão importante. Eu queria que você ressaltasse um pouquinho sobre essa questão de bagagem, as regras e afins. A gente não cobra pela bagagem de mão, aquela bagagem que vai no overhead bin, que vai em cima, né, do passageiro, dentro da cabine. E as bagagens de 23 quilos, que são aquelas de porão, a gente, dependendo do banner, dependendo da tarifa, ela é cobrada ou não é cobrada, mas sempre se pode comprar malas adicionais que vão no porão, até 3, se você for um diamante, você tem direito de graça, se você for um diamante, que é o nosso cliente mais top, ou se você é a diamante unique, que é um novo tier que a gente colocou, ou o Azul One, que é o mais premium de todos.
Nós conversamos aqui no Band Negócios com Daniel Bicudo, vice-presidente comercial e de negócios da Azul Linhas Aéreas. Daniel, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Sucesso para a Azul, sucesso para o aeroporto de Viracopos como um todo e espaço sempre aberto para a gente falar sobre um setor que mexe tanto com a nossa economia. Um grande abraço e boa viagem. Muito obrigado. Sucesso para Campinas. Que a gente continue fazendo essa parceria maravilhosa, que a gente possa desenvolver socialmente e economicamente cada vez mais essa cidade. E você continua conosco, porque no Grupo Bandeirantes, você sabe, você está sempre muito bem informado. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. Agora são 11 horas da manhã, 9 minutos, 11:09. Daqui a pouquinho tem a sua participação aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai mandando a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio. Em instantes a gente vai fazer um primeiro giro com a participação do nosso ouvinte. Você pode participar também pelo nosso canal do YouTube. Se ainda não for inscrito, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você tem a sua voz, a sua informação compartilhada com os nossos ouvintes aqui da RB. Antes de passar também para a Nath Luquezzi com mais informações aqui de Campinas e região,
Vamos trazer uma informação, inclusive, sobre a Zona Azul aqui em Campinas, que tem uma novidade, hein? Uma nova forma de pagamento que promete agilizar a vida do motorista que precisa parar na região central, no centro expandido. Mas antes, quero falar com você sobre o Plano Vital do Saúde Beneficência. Um plano de saúde completo para a pessoa idosa. O Plano Vital do Saúde Beneficência oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante a você cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e na região. O Plano Vital do Saúde Beneficência ainda conta com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde. Tem clínica própria na Avenida Andrade Neves, tem na Rua Tiradentes, na região da Vila Itapura e tantas outras. E um grande diferencial é um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. E eu estou falando de tudo isso por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Quer conhecer mais sobre o Plano Vital do Saúde Beneficência? Então, entre em contato agora pelo telefone DDD 19 3500 1500. 3500 1500. Plano Vital do Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Nath Luquezzi, conta pra gente o que é que muda com a regra da Zona Azul para quem nesse momento está rodando pelo centro de Campinas, procurando uma vaga, pensando como é que eu vou parar essa desgraça e pagar essa Zona Azul, Nath Luquezzi. Pelo menos o pagamento está facilitado, viu? Porque a INDEC ativou o pagamento da tarifa via Pix. Então, a partir das placas de sinalização, diretamente na vaga do estacionamento, você não precisa nem ter um cadastro prévio. Agora, você pode apontar a câmera do seu smartphone para um QR Code, que vai estar ali presente nas placas de sinalização na área de abrangência da Zona Azul. A leitura do código vai direcionar diretamente para o pagamento via Pix. Essa forma de utilização vai dispensar o cadastro prévio do usuário ou veículo. Então, super simples, essa medida agora busca então facilitar ainda mais a utilização da Zona Azul digital. O Pix é um dos meios de pagamentos mais usados atualmente, então essa novidade beneficia principalmente o usuário eventual que deseja realizar o pagamento pontualmente ao invés de ficar ali acumulando créditos. Vale lembrar que o estacionamento rotativo funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 6 da tarde e aos sábados das 9 da manhã até a 1 da tarde. O valor da tarifa é fixo, R$ 4,00 em dias úteis e agora com a mudança também R$ 2,00 ao sábado. O valor reduzido aos sábados foi adotado agora, dia 11 de outubro. Então existem outras formas de pagamento também no aplicativo Pix, que é o valor dinâmico, cartão de crédito e boleto bancário. E no ponto de venda também o Pix, cartão de crédito ou débito e o boleto bancário aí vindo para facilitar o Pix. Tem preferência pelos usuários já, inclusive 57% do total já no período desde setembro. A preferência do usuário era não ter que pagar. Seria bem mais fácil. Já que tem, que seja da opção mais cômoda. Hoje em dia tudo é feito pelo Pix. O Pix veio para facilitar a vida, inclusive do pequeno comerciante, mas também do prestador de serviço. Eu fico besta ainda com cidades que são relutantes na Zona Azul. Não, tem que ter o talãozinho, tem que baixar o aplicativo disso, daquilo. Tem que facilitar a vida do consumidor e, nesse caso, do cidadão que vai parar no centro. Já não é fácil achar vaga no centro. Aí você acha a sua vaga, tem que pagar para estacionar ali, a gente entende. Isso daí já não é de hoje, não é dessa gestão. Zona Azul já é uma coisa antiga. Porque a procura é muito grande e são poucas as vagas. Então, quanto mais puder facilitar, certamente melhor será para todos. Quinto sinal marcando 11h15. Vamos a Brasília para falar sobre a abertura da CPI do crime organizado. É assim que ela vem sendo chamada e que agora faz parte do rol de investigações sobre como o crime organizado no Brasil opera em comunidades,
em bairros de classe média, onde eles estão escondidos também nos condomínios de luxo. A ideia da CPI, na teoria pelo menos, é convocar autoridades que possam colaborar com uma investigação que não se resume aos políticos. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado elegeu por 6 votos a 5 o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, como presidente. Por acordo, Alessandro Vieira, do MDB, que foi o responsável por propor a criação da CPI, será o relator dos trabalhos. Natália Pazzi está conosco e ela vai acionar também a reportagem do Túlio Amâncio para a gente conhecer mais sobre os bastidores e entender quem são os membros dessa CPI que promete investigar algo que a polícia tem muita dificuldade para chegar aos cabeças do crime organizado, viu, Natália? A CPI do crime organizado. Os trabalhos começam em meio à disputa entre governo e oposição por protagonismo nas pautas sobre segurança pública. Já foram aprovados convites para que sejam ouvidos os ministros da Justiça e da Defesa e governadores de Amapá, Ceará, Alagoas, Pernambuco e Bahia, considerados os estados menos seguros do país, segundo dados do Ministério da Justiça. Também falariam os governadores do Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina, considerados os mais seguros. Só Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Cláudio Castro, do Rio, foram convocados. Ou seja, têm a obrigação de comparecer porque governam estados com a maior presença do PCC e do Comando Vermelho. O Túlio Amâncio mostra a movimentação do governo para garantir o comando da comissão. Placar apertado. Por 6-5, o governista Fabiano Contarato, do PT, foi escolhido como presidente da CPI do crime organizado. O importante é entender que esse crime como fenômeno social tem que ser uma função do Estado de tentar mitigar os danos e restituir a pacificação social para aquelas comunidades. Hamilton Mourão, do Republicanos, que teve 5 votos, ficou com a vice-presidência. Alessandro Vieira, do MDB, autor do pedido da comissão, será o relator. De fato, nós temos infiltração do crime organizado em todas as esferas federativas, que são municípios, estados e federação, aqui a União, mas também poderes. E isso vai chegar ao conhecimento da CPI através dos relatórios e das oitivas. Entre os objetivos da CPI está a mudança de legislação para o combate e asfixia financeira das facções. No começo da tarde, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, recebeu Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, para discutir o combate à criminalidade. A CPI, instalada nesta terça-feira, também foi assunto, mas o tema principal foi a segurança no Rio de Janeiro. Moraes defendeu rapidez do Congresso na discussão de propostas que mudam a lei penal do país, como o projeto antifacção que está na Câmara. Bom, quem são os titulares dessa CPI do combate ao crime organizado? Primeiro, importante deixar claro que os dois que estão à frente, o presidente da CPI, e aqui vamos esquecer partido político por enquanto, tá? Eu não sei se eles vão esquecer disso na hora dos debates que vão ser acalorados. Mas o presidente Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, e o relator Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, os dois são delegados de polícia civil. Então, temos pelo menos, na teoria, 2 especialistas em segurança pública, 2 profissionais dessa área que estão à frente do que é uma promessa de algo técnico. Ponto. Aí vamos para a lista. Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, Márcio Bittar, do PL do Acre, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, Otto Alencar, do PSD da Bahia, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, Jorge Cajuru, está na CPI do crime organizado, ele que é senador pelo PSB de Goiás, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, Magno Malta, do PL do Espírito Santo, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo e Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, ex-vice-presidente na gestão de Bolsonaro. A lista dos suplentes tem
Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, Jacques Wagner, do PT da Bahia, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Eles, como suplentes, vão participar das audiências, vão fazer perguntas aos convocados, aos convidados, às testemunhas. E a gente até imagina para que lado vai, por exemplo, um confronto entre Randolfo Rodrigues e Magno Malta, entre Flávio Bolsonaro e Jacques Wagner. Enfim, sabe aquela caçapa cantada que a gente já imagina como vai ser essa CPI? Agora, foco principal é investigar facções criminosas, certo? PCC é hoje a mais perigosa, talvez, das facções criminosas no Brasil. PCC opera a partir de São Paulo. São Paulo tem 3 senadores da República. Marcos Pontes, do PL, Mara Gabrilli, do PSD, e eu duvido alguém saber o nome do terceiro. Giordano era suplente de Major Olímpio que foi eleito senador, faleceu durante a pandemia em março de 2021, mas São Paulo tem esse terceiro senador chamado Giordano, do MDB. Nenhum deles faz parte nem da comissão como titular, nem como suplente. Giordano é o nome político de Alexandre Luiz Giordano, empresário político brasileiro, eleito em 2018 como primeiro suplente de senador pelo estado de São Paulo, na chapa de Major Olímpio. Assumiu em março de 2021, após a morte daquele que foi eleito pelo povo, que foi o Major Olímpio. Mas nenhum deles se coloca ali, levanta a mão e fala: opa, pera um pouquinho, vai investigar o PCC. PCC é um problema de segurança pública do meu estado. Senador é eleito para ser representante do estado e nenhum deles faz parte da comissão. Mas o Jorge Cajuru faz parte da comissão. Especialista ele em segurança pública, jornalista que eu acompanhei a vida toda, que, enfim, não vou tirar o mérito dele como comunicador, como senador, ele tem seus méritos. Mas segurança pública? De verdade? Sério? A lista aqui faz você se sentir representado, se sentir representada por senadores que pensam acima de tudo nos interesses do povo e não nos interesses partidários? Eu acho que vai ser mais uma daquelas CPIs para fazer corte em rede social, ainda mais sabendo que ano que vem tem eleição para senador da República e 2/3 do Senado serão renovados. 11h23. Nath Luquez, vamos colocar o ouvinte aqui também na nossa roda de discussão, porque eu tenho conversar com a gente. Tem uma reportagem legal que eu quero colocar para você em instantes, mas primeiro, o ouvinte no ar, no Manhã Bandeirantes. Bom dia, dupla dinâmica. Bom dia. Ontem a notícia aí de utilização de drones para aumentar o valor de IPTU de algumas famílias. Hoje a notícia aí de QR Code, né, funcionando aí no sistema de Zona Azul. Quanta tecnologia, né, para obter receita que a prefeitura utiliza, né? Gostaríamos de ter também essa estrutura toda aí nos serviços que ela oferece aí para a população, né? Olha só, a gente está aprendendo a ser irônico. Olha os monstrinhos que vocês estão criando, hein, Heitor e Nath? Um abraço a vocês, é o Erivelton. Oi, Erivelton, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado pela sua... Ao dia criamos ovelhas negras, Nath Luquez. Que isso, como diz hein? o samba da Mocidade Independente de Padre Miguel para Rita Lee, em homenagem a 2026. Tem ouvinte no ar mais uma vez. Bom dia a todos, DJ Ale. Bom dia. Heitor Fredo, gostaria de me manifestar sobre essa fala do Lula, né? Ele se pronunciou com relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro. Tá. É a primeira vez que eu vou me manifestar sobre isso. É o seguinte, eu acho incoerente. Você até pode pensar e até pode falar que são 2 casos e 2 situações diferentes, mas não são. Lembra da invasão do Alemão? O Lula emprestou lá tanques de guerra, tudo, pro Sérgio Cabral invadir o Morro do Alemão lá, né? Que autorizou lá, né? Agora, não teve o aval do governo, mas a situação é a mesma, né? Só que antes que as pessoas pensem que é contra ou a favor de Lula, Bolsonaro, não é nada disso. Para mim, as duas são barbáries, o que aconteceu, e poderia ter sido feito de uma outra maneira.
Mas o ponto que eu quero abordar, e eu acho que você deve concordar comigo, é a incoerência daquela época com esta época aqui agora, daquele acontecimento com esse, do pronunciamento do Lula. Porque naquela época, o Lula falava que não podia combater bandido com pena. Você deve estar lembrado disso daí. Então agora, ele não pode criticar o outro que não combateu o bandido com a pena. Só que existe uma diferença muito grande daquela e dessa época. Aquela época, os bandidos fugiram. Nessa, eles revidaram. Por isso que o massacre aconteceu. Nada justifica. É só um outro ponto de vista que eu quero passar sobre esse assunto. Um grande abraço a todos. Didi Ale. Existe uma outra explicação também, que Sérgio Cabral era aliado do governo Lula, Cláudio Castro é opositor ao governo Lula também. 11h26, agradecendo ao DJ Ale. Ale é o apelido de Alessandro. Você sabe que Alessandro no Brasil, Nath Luquezzi, é um nome que eu vou fazer a pesquisa aqui agora, que tem 144.058 pessoas com esse nome no Brasil. Nossa. No ranking dos mais comuns, está no número 234. Nossa. Eu não tirei da cabeça essa informação, não. É porque o IBGE divulgou uma lista com os nomes mais comuns do Brasil e isso inclui regionalmente também. O Rodrigo Leite preparou uma reportagem super legal para você conhecer um pouco mais e saber se o seu está na lista daqueles mais utilizados por pais e mães na hora da certidão de nascimento. Uma família cheia de rosas. Minha mãe se chama Rosa, minha irmã mais velha Rosemary, a minha irmã do meio Rosa Tereza, e veio Rosilene e minha irmã mais nova Rosa Cristina. E que tal Arícia? Até hoje não conheci ninguém pessoalmente com o mesmo nome. Tem gente que o sobrenome é muito comum, o nome nem tanto. Oliveira Rodrigues é o sobrenome. Isso. E o nome? Dione Sócrates. Dione Sócrates, isso. A origem desse nome. Dione, uma madrinha sugeriu, ela viu no filme americano, sugeriu, mas acabou escrevendo de uma forma diferente, e Sócrates em homenagem a um jogador. Quando se trata de sobrenome, ele é o campeão. Silva está presente em mais de 34 milhões de documentos de brasileiros. Pela primeira vez, o IBGE divulgou os sobrenomes mais populares do país, com base no censo 2022. Entre os nomes, os clássicos ainda estão no topo. Maria e José seguem imbatíveis. Ana, Francisca, Júlia e Antônia também estão bem no ranking, assim como João, Antônio, Francisco e Pedro. Existem nomes que eram muito populares no passado e hoje já não são mais tão comuns assim. Osvaldo e Terezinha, por exemplo, estão desaparecendo. É raro ver alguém registrar os filhos com esses nomes. O meu, Rodrigo, esteve no auge nos anos 70 e 80 e hoje aparece ali no modesto 30º lugar da lista. Já Gael e Helena foram os nomes mais usados em registros pelo país nos últimos anos. Não deixa de ser uma curiosidade, mas também, como você disse, estratifica, porque você consegue saber quanto João, quanto a Maria tem, você consegue saber a origem do nome para aqueles que têm registro. Ficou curioso para saber quantos nomes ou sobrenomes iguais ao seu existem? Dá para fazer a consulta no site do IBGE. Site que também fala por região. Campinas, vamos aos 5 nomes mais comuns entre mulheres. 5º lugar, Beatriz, tem quase 4.000 aqui em Campinas. 4º lugar, Juliana. 3º nome feminino mais comum em Campinas, Júlia. 2º, Ana. E o primeiro, campeoníssimo, assim como no Brasil todo, Maria. São 51.685 mulheres registradas com esse nome em Campinas. Entre homens, 5º lugar para Lucas. 4º lugar para Pedro, 3º lugar Antônio, 2º lugar João, 1º lugar José, 21.554 registros, 21.544 registros. Nasceram mais 10 aqui só nessa fala. Natália tá em que posição no Brasil? Tá na 100ª posição. Até que tá tranquilo. O que eu achei mais engraçado são as idades. Idade mediana, 26 anos, tá dentro. Tem 295.023 Natálias no Brasil e Heitor, estou na posição de número 98. Sabe qual é a idade média de Heitor? 4 anos.
Vem aí uma geração inteira de Heitor e vem aí Carlos Henrique a partir de agora. Nath Luquezzi, no pique antes que ele reclame. Me conta uma coisa. O que tem no Band de Mulher de hoje? Hoje nós vamos falar sobre um projeto que chama Sinestesia. Nós vamos falar também sobre estética e teremos artesanato. Eu espero você às 1h30. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som. Leandro Lopes na central técnica e com a coordenação de Gil Kleber. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas.